Queria que você contasse pra gente a diferença entre o cérebro consciente e o subconsciente Uhum. e se a hipnose ela atua no subconsciente. Perfeito. Bom, esse termo subconsciente, eu digo hoje que ele é uma metáfora. Eu não deixo de utilizá-lo, por isso alguns cientistas mais radicais, eu não uso esse termo porque não tem nenhuma parte do cérebro que chama subconsciente. Mas a gente usa como uma metáfora, assim como Freud tinha o modelo id, ego, superego, Uhum. a gente usa a mente subconsciente, é uma metáfora para simplificar uma série de processos complexos do cérebro. Basicamente, a mente consciente é a nossa razão, o nosso senso crítico, nosso julgamento. Uhum. Está ligado ao córtex pré-frontal, a nossa motricidade, planejamento e tudo mais. Linguagem. O subconsciente, metaforicamente, estaria ligado às regiões mais centrais do cérebro, chamado lobo límbico, o sistema mesolímbico, onde está o hipocampo, que é a sede dos registros das memórias emocionais, algumas regiões do cérebro relacionadas a essa área de memória de longo prazo, que a gente armazena. A gente chama isso metaforicamente subconsciente. Mas isso é uma analogia porque, na verdade, o cérebro é uma coisa e a mente é outra. Uhum. Né? É como se o cérebro fosse um hardware e a mente fosse um software. Certo? Então, a mente, né, o cérebro é uma coisa, a mente é outra. Né? A mente é o cérebro em ação. Uhum. Quando a gente estuda o cérebro na neurociência, a gente está vendo só o efeito. Olha, esse aqui comunicou com isso daqui. Isso daqui ativou, isso aqui não ativou. É o físico. Mas a onda, você não pega na mão. Ela até mesmo há um estudo hoje que um dos meus professores e amigo, o Sérgio Felipe de Oliveira, traz, que é o termo psicocinesia, que é esse movimento do pensamento no cérebro e a influência disso nas células corporais. Na PNL, a gente fala que mente e corpo formam um só sistema. Uhum. Eu não disse aí, o intestino é um segundo cérebro? O coração é um terceiro. Uhum. Né? Você tem 500 milhão de neurônios no intestino. Você tem 40 mil neurônios no coração. Você tem uma conexão cérebro-coração gigantesca. Não é mesmo? Então, quando você sente medo, você sente onde medo? Você sente na cabeça? Não, você sente aqui, ó, nessa região visceral, das vísceras. Não é mesmo? É um sistema, pelo sistema nervoso central, que é como uma rede, isso tudo está interligado. Por isso que existe as psicossomatizações. Que a pessoa, ela está com uma emoção reprimida que ela não trata, ela adoece. Uhum. Ela baixa a imunidade, desenvolve câncer e por aí vai. Então a gente entende hoje que a mente é um sistema interligado, é uma rede. E o cérebro é um órgão. Então são coisas diferentes. Então quando a gente fala subconsciente, a gente está falando que existe uma sabedoria interior que sabe mais que a nossa mente consciente, que responde às sugestões e que guarda recursos da nossa história, das nossas experiências. Então, quando a gente sugestiona essa mente subconsciente, ela responde. Ela responde com memórias, com emoções, com soluções, com ideias. É como se você tivesse um reservatório de sabedoria que pode ser ativado através da intuição, por exemplo, que está ali. Só que a neurociência ainda engatinha nesse termo. Ela engatinha, literalmente. Ela hoje, alguns cientistas usam o termo mente. Olha só, alguns cientistas acreditam que a mente é fruto do cérebro. Se o cérebro morrer, não existe mente. Outros cientistas, como eu, por exemplo, acreditam que não. A consciência transcende o cérebro. Eu acredito que eu sou uma consciência que já existia antes de estar nesse corpo e que vou continuar existindo quando esse corpo morrer. Eu vou deixar de ser transmitido, vamos dizer assim, não é mesmo? Uhum. Então, essa é uma outra ideia. Alguns outros cientistas vão para essa linha. Então os neurocientistas não tocam no subconsciente? Não, esse é um termo ridicularizado. Sério? No meio das neurociências. Infelizmente. Alguns cientistas, como Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, eles vão utilizar o termo subconsciente como metáfora, né? Uhum. Mas não é um termo utilizado, porque eles estudam o cérebro. E não estudam nem a mente. Imagina a consciência. Mas o que é consciência? Não definiram nem o que é consciência. Então estão estudando o cérebro até hoje. Nos anos 70, quando um cientista famoso, Bruce Lipton, começou a trazer o termo mente, ele foi duramente criticado. Não, como assim mente? Isso é um termo chulo. Hoje a gente fala mente. Por que não? Mente, né? Então, hoje a gente vai entender que são níveis de consciência, níveis de percepção. Você tem o corpo, você tem o cérebro,
Você tem a mente e você tem a consciência. E a hipnose, ela entra aonde? Em tudo isso, porque olha que... No consciente também. Sim, olha que interessante isso. Existe um teorema de um físico, teorema de Gödel. Gödel foi um contemporâneo ali da época do Freud e também parceiro do Einstein, que ele dizia o seguinte, que um sistema não pode se autogerenciar sozinho. Vamos raciocinar sobre isso. Nenhum sistema pode se autogerenciar sozinho. Ah, mas tem carro que anda sozinho, mas alguém programou. Todo sistema precisa de um programador. Então, olha, não seria estranho eu entrar em auto-hipnose, reprogramar minha mente com a minha própria mente? Olha, quer dizer que minha mente vai falar com a minha mente? Não. Há necessidade de ter um programador. Quem é o programador? É o espírito que habita em mim. É o que dá ânima ao meu corpo. É a consciência. Então, a minha consciência programa a minha mente, que se opera no meu cérebro e que se comunica com o meu corpo. Esse termo na neurociência hoje se chama metacognição ou metaplasticidade. Tudo aquilo que tem o termo meta significa que está acima, certo? É pensar sobre o pensamento, certo? É perceber o perceber. Certo. Sabe quando você percebe que tem uma música que não sai da sua cabeça? Quem que percebe isso? É o observador que habita em você. Toda identificação com a mente... Tem um autor que chama Eckhart Tolle, autor do Poder do Agora, que ele fala, toda identificação com a mente traz sofrimento. Porque a mente mente. A mente tem o ego, não é mesmo? Eu não posso estar sob a mente. Eu tenho que estar sobre a mente. A mente é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Se eu sou conduzido pela minha mente, olha, eu tô ficando ansioso. Olha, eu tô tendo visões. A minha mente tá falando que isso vai dar errado. Não, eu tenho que falar, olha, você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, isso aqui chega. Vai pra lá, vem pra cá. Foca aqui. Controlar ela. Isso, dá comandos, literalmente.